E lá vamos nós, povo abençoado, o pastor Anderson Silva continua a sua saga, viu? Que saga? De arrumar contenda, confusão, entrar em polêmica, entendeu? Agora, é sério, ele tá fazendo um vídeo atrás do outro aí, atacando a igreja, atacando pastores, entendeu? E atacando os evangélicos. E agora veio alguns pastores aí e responderam ao pastor Anderson Silva, viu? Eu vou deixar um vídeo aqui, ele falando sobre a igreja, detonando vários pastores, falando que os pastores se renderam ao dinheiro, que tudo dos pastores é o dinheiro, o Deus dos pastores é o dinheiro. Veja só, o Anderson Silva que está envolvido num escândalo aí de mais de 500 mil reais que sumiu. Vou colocar aqui assim, 500 mil reais, lá da maçonaria. E ele foi denunciado pelos membros de lá da maçonaria. Da maçonaria. Veja só, ele está falando que o negócio dos pastores é dinheiro. Aí desceu a lenha nos pastores no podcast aí, meu irmão. Sentou a lenha de com força, né? Aí veio Iago Martins. Deixa eu ler aqui para você o que Iago Martins falou sobre ele. E eu vou colocar o vídeo dele e colocar o vídeo dos pastores respondendo aqui. Vamos lá. Olha o que Iago Martins falou com ele. Depois que todos os evangélicos do país descobriram que ele é um né? E um lunático, ele precisa de um público novo para sustentar suas empreitadas. Tá vendo aí? Meu amado. Aí o outro pastor veio aí, chamou ele de desonesto. Olha, sentaram a linha nele também, viu? Claro que os pastores não iam ficar calados, né? E o pastor Anderson Silva gosta disso. O pastor Anderson Silva gosta disso. E ele está desesperado aí. A realidade é que o pastor Anderson Silva está desesperado porque ele não tem o apoio dos evangélicos. Ele sabe o que ele aprontou, o que ele falou, as coisas que ele fez aí. E muitos evangélicos não vão apoiar ele, né? Então presta atenção nesse vídeo aí direitinho, no que ele fala sobre os evangélicos, sobre os pastores evangélicos, viu? E exalta Maria, exalta os católicos, tá bom? Deus te abençoe, fiquem todos na santa paz de Deus. Amo vocês. Deixe a sua opinião aí, o que é que você acha sobre essas falas do pastor Anderson Silva? Crer também é pensar. O protestante, ele tem um péssimo hábito de querer encontrar versos bíblicos para menosprezar os católicos. Evangelho de João, capítulo 19, verso 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Para o protestante, esse contexto aqui ele é literal. Jesus, como primogênito, ao honrar o quinto mandamento, que é honrar pai e mãe, delegou ao discípulo amado João o cuidado humano, financeiro e espiritual de sua mãe. O protestante, ele é sola escritura quando convém. Quando não convém, ele não tem que ver o contexto, não é bem assim, é figura de linguagem. Então, toda vez que nós tivermos que supor que aquilo que Deus disse por meio da sua palavra não era aquilo que Deus queria dizer, a gente cria um monte de pressupostos. Então, quando a gente quer, Deus está sendo literal. Quando a gente não quer, Deus não está sendo. Então, olha a bipolaridade protestante que não se aplica, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino. Dar-te-ei a quem? No contexto, a Pedro. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Para o protestante, Mateus 16, 18 não é literal. Aquela velha conversa de Petrus e Petra. Petrus, pedra, Cristo, rocha, a revelação, o rema que ele é o Cristo de Deus, rocha. O tanto edificarei quanto o dar-te-ei as chaves do reino, no contexto que Jesus está falando com Pedro. Com Pedro. O protestante diz, não é literal, não é com Pedro que Jesus está falando, é com todos nós, é com a igreja.
Não, aqui a rocha, a pedra, não é o Petrus. Aí a gente começa todo um malabarismo semântico, hermenêutico, para poder criar justificativas para menosprezarmos e diminuirmos os católicos, por exemplo. Então, em Mateus 16, Jesus não está sendo literal, está sendo figurativo. Em João 19, 25, sobre a sua própria mãe, a pessoa mais importante que existe, que nasceu, que existiu em carne na terra, que é Maria. Não, ele está falando com João. Então, em Mateus, ele não está falando com Pedro. Mas em João, ele está falando com João. Não sei se você, como protestante, e é o seu dever estudar, conhece um pouco da cultura judaica. Jesus era judeu. A base da igreja do primeiro século é judaica. É um crime moral e religioso o descumprimento do quinto mandamento para o judeu. Vamos lá, tá? Católicos adoram Maria. Aí o católico, Maria Santíssima, foi virgem, não teve outros filhos além do primogênito. Vamos lá, gente, para refletir, tá? Se de fato Maria teve outros filhos, Jesus não poderia delegar ao discípulo amado, que não é consanguíneo, o cuidado de Maria e o cumprimento do quinto mandamento. Se Jesus tivesse irmãos, a responsabilidade do cuidado de Maria tinha que ser dado aos irmãos consanguíneos e não aos irmãos de fé. Bota a cachola para pensar, protestante. Jesus, em João 19, 25, está dizendo para João que Maria é mãe dele? Ou está falando para todos os fiéis que Maria é nossa mãe? Então o que eu coloco em xeque é o porquê você manobra a verdade bíblica falando que é figurado em alguns momentos e literais em outros. Porque Jesus não está sendo literal ao falar que Pedro é a coluna histórica de autoridade, de bispado, de responsabilidade sacerdotal para o povo de Deus. Se Jesus não está sendo literal com Pedro, é nosso dever hoje ter Maria como mãe e venerá-la. Porque Jesus, se ele não foi literal com Pedro, de maneira proporcional, Jesus não está sendo literal com João e automaticamente está dizendo fiéis, simbolicamente falando, eis aí a tua mãe. E é o teu dever agora, a partir de João, respeitá-la, amá-la, reconhecê-la, venerá-la. E agora? Você decide. A reflexão eu deixo com você. Você recebeu, depois da salvação, o melhor dom que Deus poderia dar a um ser humano. Cérebro, tá? Por que vocês insistem em desrespeitar Maria? Não declaradamente afirmar que Maria é somente uma office girl, barriga de aluguel. Deus fala bem assim, eu quero encarnar meu filho na humanidade, eu vou pegar uma qualquer aí para ser a minha barriga de aluguel. Jesus é da substância de Deus, mas quando a Trindade decide encarnar o Filho, o material genético da santidade de Cristo e de Maria se unem. Se você reconhece a humanidade de Jesus, você não pode se comportar teologicamente como se Jesus fosse um meta-humano. Se Jesus nasceu, fez necessidades fisiológicas, número 1, número 2, comeu, chorou, caiu, aprendeu, começou a falar, começou a andar, engateou, estudou, trabalhou, dormiu, cansou, chorou, irou, gritou. Concluímos que ele é um ser humano, ok? Se ele é um ser humano, ele foi nutrido fisiologicamente pela estrutura biológica de uma santa mulher chamada Maria. Você ousa afirmar que o sangue puríssimo, redentivo, eterno, perfeito de Jesus coabitou com o sangue impuro, pecaminoso, contaminado de Maria?
Um Deus santo e puro morando numa casa impura, imunda? Você ousa blasfemar esse nível ao supor que sangue impuro e pecaminoso de Maria se misturou com o sangue puríssimo, eterno, redentivo, perfeito, que os demônios tremem de Jesus? É esse nível de blasfêmia e arrogância que você ousa crer e defender? Porque você insiste em menosprezar Maria, não reconhecendo que ela recebeu uma graça sobremodo excelente, diferentemente de qualquer um outro ser humano. Sabe por quê? Ela é o receptáculo do Logos de Deus. Ela não é qualquer mulher, ela não é qualquer ser humano. A graça que nos salvou na cruz, a salvou por antecedência, por causa da perplexidade da encarnação do Verbo de Deus, do Filho de Deus. Como pode o sangue perfeito de Jesus se misturar ao sangue imperfeito de Maria? Jesus seria contaminado. Então é preciso reconhecer que operou em Maria uma graça especial que está longe do nosso entendimento, gente. Porque Jesus era nutrido pelo cordão umbilical de Maria, nutrido. A vida dela era transferida para ele, mesmo ele sendo matéria de Deus, gerado em Deus. Ele encarnou. Ao encarnar, ele não pode ser meta-humano, ele não pode ser X-Men, ele não pode ser supra-humano. Quando Maria recebeu a visita do anjo e ela disse: eis-me aqui, que se cumpra a tua palavra, eu sou serva do Senhor. E ela foi visitar Isabel. Gente, por favor, protestante, pare de ser tolo, pare de ser arrogante, pare de querer entender o que é perplexidade. Quando Maria abriu a porta e disse: oi, prima, oi, Isabel, ô mulher, como que você tá? O bebê no ventre de Isabel salta com a voz de Maria, com a voz de Maria. O bebê não saltou simplesmente por causa de Jesus ou pela voz de Deus. O bebê salta de alegria ao ouvir a voz da Santíssima Mulher. Foi com a voz de Maria saudando sua prima, dando bom dia para sua prima, que o bebê salta de alegria no ventre dela. Maria não é barriga de aluguel. Maria não é qualquer pessoa, não é qualquer mulher, não é qualquer ser humano. Maria é santíssima, de maneira enigmática, é solo sagrado. Se você respeitar Maria, chegar na eternidade e entender que não era necessário respeitá-la, óbvio que eu estou sendo aqui ilustrativo, você vai perder tudo, porque ela é mãe do dono da casa. Se você a respeitou e ela não precisar de respeito, você não vai perder nada. Mas se você a desrespeitou e ela era digna de respeito, estima e veneração, não no sentido idolátrico, porque ela não é Deus, mas ela é mãe de Deus. Não, ela é mãe de Jesus. Jesus é o quê? Deus, ela é mãe de Deus. Para de loucura. Tu ousa desrespeitar a mãe do dono da casa que tu diz que tu vai habitar. Chega no céu e diz: não, Maria não é nada. Os católicos exageraram. Aí os anjos olhando para tu, Jesus, dizendo: ó, rapaz, minha mãe, Maria é mãe do dono da casa. Maria é mãe do dono da festa. É melhor tu tomar tino, evangélico. É melhor tu buscar com humilhação, pobreza de espírito. Lembra lá? As bem-aventuranças, bem-aventurados pobres de espírito. Para de arrogância, é isso que Deus despreza. Arrogância, autossuficiência,
não é assim, eu já sei, Maria não sei o que, o católico, pobreza de espírito, se coloca diante do sagrado, de Deus, de Cristo, da palavra, como se não soubesse. Pede encarecidamente clareza, iluminação. Conceda essas reflexões aos protestantes. O católico crê numa una igreja. Aí o protestante diz que o católico não é de Deus, ou seja, para você ser cristão e salvo, você tem que ser protestante, ok? Mas quando você converte ao protestantismo, existem de 33 mil a 44 mil, não há exata a soma, de congregações, denominações, facções e seitas dentro do protestantismo. Então, por exemplo, se eu sou católico e me converto ao protestante, cada denominação vai afirmar que você só é salvo dentro daquela denominação. Então, por exemplo, tem duas broncas. Pô, você é católico. Ó, tu não é de Deus, hein? Tu não tá salvo. Não, beleza, eu vou virar protestante. Aí você vira protestante. Aí o assembleano diz, só vai ser salvo na assembleia. Aí o presbiteriano diz, não, é só na presbiteriana. Aí o batista, não, é só na batista. Aí o presbiteriano, não, o batismo é para imersão. Aí o batista vai dizer, não, é por aspersão. Aí a igreja do véu, não, é só aqui que é salvo. A congregação, é uma loucura, cara. Aí um pensador livre vai dizer, vamos pensar um pouco. Vamos refletir só um pouquinho. Como que um cristão que afirma que existe apenas uma igreja, ok? Tá indo para o inferno, e o outro que diz, olha, não, você tem que ser um protestante para ser salvo. 44 mil, cara. Com isso eu não estou dizendo, a graça de Deus e a providência de Deus me fez conhecer a Deus como protestante, ok? Mas se você é íntegro e se você tem caráter, você tem que fazer a reflexão correta, pô. Completa. É igual, por exemplo, o protestante nesse ódio implícito a Maria, cara. Sendo que é o ser humano mais perfeito e santo, depois de Jesus Cristo, que botou o pé na terra, cara. Ela carregou o Criador do universo no ventre dela, cara. Eu acredito que ela foi escolhida por isso, né? Ela não é barriga de aluguel, não, cara. Tipo assim, ó, deixa eu pegar uma qualquer aí pra ser a barriga de aluguel miraculosa do Criador. É muita loucura, cara. É muito desrespeito. Aí, por exemplo, pra afirmar ou pra atacar o que você chama de idolatria no catolicismo, você precisa ser desonesto intelectualmente. Isso que eu não consigo conceber como um cristão protestante. E quando você coloca os irmãos para pensarem, tá maluco, cara. Porque sabe, para concluir, qual é o maior problema dos pastores? Dinheiro. Se você é livre, você entrega recursos financeiros à obra de Deus se você quiser. Mas quando você é fraco, eles te manipulam a entregar tudo que eles determinam que você entregue. No fim, toda essa suposta defesa de fé nada mais é do que dinheirismo. Os pastores querem meter a mão no seu bolso. Faço uma nova pergunta para você e os ouvintes pensarem. Todo pastor, nessa possível existência entre 33 mil a 44 mil denominações e facções, tirando as históricas, metodistas, batistas e presbiterianas, que tem um colegiado por trás, um conselho, um presbitério, tirando eles, as históricas, toda a realidade evangélica é estabelecida no fato que o pastor é dono da igreja, juridicamente falando. Se tornou, meu irmão, infelizmente, tá? Não estou dizendo isso aqui para menosprezar os evangélicos, mas se tornou um negócio familiar. Aquela igreja nada mais é que a empresa doméstica do líder. Ele passa de pai para filho, ou de irmão para irmão, ou de marido para esposa. A Lagoinha foi isso, que né? Que padre é dono de igreja? Nenhum. Que padre é dono de um CNPJ litúrgico religioso? Aqui já está a resposta. No catolicismo, que para mim é mais coerente historicamente que o protestantismo, você se torna um sacerdote por chamado, vocação. E a maioria dos padres não está nessa por crescimento profissional e por dinheiro. Não que eles não são dignos de serem cuidados, mas hoje a realidade entre nós pastores é que os pastores só entram no sacerdócio por causa de dinheiro.
Nenhum padre briga com outro e abre uma igreja, porque a igreja é una, santa, católica e apostólica, ok? Mas todo pastor briga com outro e abre seu próprio negócio religioso. Por isso, entre 33 e 44, porque a teologia católica é uma teologia pacífica que te apresenta uma pessoa, te apresenta Deus na pessoa de Jesus Cristo. E a teologia protestante é uma teologia de guerra desde a Reforma. Não tem paz, você não tem sossego, porque você sempre está querendo tomar vantagem ou desconfiado que alguém vai tomar vantagem de você. Esse é o espírito da Reforma. O lema é esse, sempre reformando, mas na prática é sempre se dividindo e criando novas, assim, ó, novas congregações, novas denominações. Você vê o catolicismo mais caridoso, sociologicamente falando, que o protestantismo. O protestante te oferece bênçãos e o catolicismo te oferece uma pessoa, conexão, uma comunhão com o sagrado. E você vai na maioria das igrejas evangélicas hoje e você está dentro de uma palestra, onde você é o centro e não mais. E eu provo isso. Toda estrutura congregacional católica, ela se afunila no que é sagrado. Toda estrutura, o templo, a liturgia, ela te aponta para o que é sagrado. Ela não te permite distrações. E toda estrutura evangélica é uma estrutura shopping center para não frustrar o cliente. Então você entra numa igreja evangélica hoje e você está entrando no shopping. Aí desde a plaquinha, seja bem-vindo. Você não vai numa igreja católica e tem uma plaquinha, seja bem-vindo. Porque você está indo para um culto. Você não está indo para uma palestra. Tem nada a ver com você, meu irmão. O banco pode ser de concreto, o banco pode ser de madeira. Você está aqui para ser crucificado. Você está aqui para conhecer o Altíssimo. Você está aqui para se prostrar. Você está aqui para se render. Você está aqui para se arrepender. O culto não existe para você, é culto. A palestra é para você. O culto é para Deus. Mesmo evento, em uma prefeitura, não lembro qual a cidade, uma cantora gospel foi e pediu 200 mil e foi pago. Frei Gilson foi. Pediu quanto? Nada. De graça eu recebi, de graça eu dou. Se vocês tiverem algo financeiramente para me entregar, eu receberei, mas saibam que pertence à comunidade. Eu pegarei para transferir. Aí não dá para nos defender. Eu não consigo defender os evangélicos numa prova, numa evidência sociológica dessa. Onde a pessoa só canta, chama de louvor, se eu pagar um pedágio. Jesus é o caminho. Olha o preço do pedágio que teve que ser pago. 200 mil de pedágio para as pessoas poderem louvar. Ou seja, se não tiver pedágio, não vai ter louvor. E o sacerdote daquela liturgia diz: Deus me livre e guarde de colocar um pedágio no caminho que é Jesus. Então, a maioria, meus irmãos, dos evangélicos hoje perderam as estribeiras. Perderam o temor do que é sagrado. Quando eu conversei com o Caio Fábio, ele falou as mesmas coisas que você falou, assim, tipo, os exemplos, a questão do CNPJ, lembra muito mais a questão financeira do que a questão espiritual, muitas vezes. O pastor Rodrigo Mocelin rebate argumentos de Anderson Silva. Quando Anderson Silva diz que Maria não tem pecado, quando ele finge que os católicos não adoram Maria, quando ele fica emocionado com a adoração de bolacha, o Anderson Silva é herege. Mas quando ele critica a Aline Barros porque cobrou 200 mil reais por um show, mas não fala nada do padre Alessandro Campos que cobrou 1 milhão e do Fábio de Mello que cobrou 600 mil, aí ele é desonesto. Quando o Anderson Silva fala que a Igreja Católica é uma só, ele é ignorante. Ele desconhece o tanto de divisão que sempre existiu ao longo da história da Igreja Católica. Mas quando ele diz que uma igreja evangélica declara só na minha igreja a salvação, aí ele é desonesto. Ou seja, o Anderson Silva já é um bom católico. Afinal de contas, está mentindo e falando heresia. O pastor Gustavo Bessa, esposo da cantora Ana Paula Valadão, responde um seguidor que pergunta: pastor que enaltece o sistema católico e difama os protestantes, o que acha? Bem, eu acho que ele já deixou de ser
pastor protestante. O pastor Iago Martins responde um seguidor que pergunta o que acha dos vídeos do Anderson Silva colocando a Igreja Católica como uma verdadeira igreja. O que acha dos vídeos do Anderson Silva colocando a Igreja Católica como uma verdadeira igreja? E ele diz: depois que todos os evangélicos do país descobriram que ele é um psicopata e um lunático, ele precisa de um público novo para sustentar suas empreitadas. No meio da escuridão, a mentira reinou. Muitos se levantaram, mas ninguém questionou. Lobos disfarçados, vendendo ilusão, mas a verdade um dia explode no sermão. E quem tem olhos pra ver, que veja a hipocrisia vestida de igreja. Mas a máscara um dia vai cair e a verdade sempre vai ressurgir. Eric Ribeiro, a voz da verdade, desmascarando a falsa santidade. Não se vende, não se cala, nem se curva contra os hereges mentirosos e falsos profetas. A luta continua, ele não muda. Palavras vazias, promessas no altar, mas a fé verdadeira ninguém pode comprar. O dinheiro sujo, falso pregador, usando o nome sagrado do Senhor para enganar com o povo, contrelar, arrancando até o último centavo. Oh, mas quem engana não dura, a justiça divina um dia vem. Pode mentir, pode disfarçar, mas quando a verdade chega não tem para onde escapar. Eric Ribeiro, a voz da verdade, desmascarando a falsa santidade. Não se vende, não se cala, nem se curva contra os hereges mentirosos e falsos profetas. A luta continua, ele não muda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falsos profetas, o tempo do juízo chegará. Da justiça do Deus Todo-Poderoso você não irá escapar. Eric Ribeiro, a voz da verdade, desmascarando a falsa santidade. Não se vende, não se cala, nem se curva contra os hereges mentirosos e falsos profetas. A luta continua, ele não muda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falsos profetas, o tempo do juízo chegará. Da justiça do Deus Todo-Poderoso você não irá escapar.